Sem perceber eu viajo, nevas, ar puro e o lugar, que beleza. Onde estou sinto amparo, estou no ponto mais alto de uma cordilheira. Um lugar já conhecido, que precisou ser esquecido por mim. Contemplei devagarinho, focos de luz no caminho, e amor divino em torno de mim. Lá o dia não tem fim, não tem fim. Raios de sol alimentam meu ser. Arvoredo e céu azul, lindas canções que exalam perfumes de flor. Mas Deus sabe onde é o lugar onde tudo vive em paz. Sei que um dia voltarei, lá é meu eterno lar. Assim como Cristo voltou para o Pai. Luz que brilha e reluz, ficou na minha lembrança, invade o meu ser. Luz que brilha e reluz, sei que estás nos caminhos por onde eu passei. Senhoras e senhores, queridos irmãos no Ideal Espírita, boa noite. A USE Municipal de Santo André é a união de todas as entidades espíritas num esforço conjunto, trabalhando por um mundo melhor. Na noite de hoje daremos sequência à 45ª Semana Espírita de Santo André, com mais uma noitada feliz para todos nós. Conforme foi amplamente divulgado, o tema central de nossa semana é a contribuição da doutrina espírita na solução dos problemas humanos. No saguão de entrada, colocamos à disposição de todos um completo serviço de informações e orientação sobre as casas e entidades espíritas da nossa região. Sejam todos bem-vindos em nome da USE Municipal de Santo André. Como mestres de cerimônia da solenidade desta noite, nós temos a companheira Ionira Camargo Serena e o companheiro Miguel de Jesus Sardano. A reunião desta noite está sendo patrocinada pelas seguintes entidades: Educandário Espírita Simão Pedro, Rua Timor 331, Parque Novo Oratório, e Centro Espírita de Caridade Joana d'Arc, Rua São Sebastião, número 13, Jardim Eliane. E agora nós passaremos à composição da nossa mesa. Queremos convidar o representante do Educandário Simão Pedro, senhor José Jorge de Queiroz. Convidamos o representante do Centro Espírita Caridade Joana d'Arc, a senhora Ana Cleide Moraes Leite, que é sua atual vice-presidente e uma das fundadoras da casa. Convidamos também o secretário da USE Municipal de Santo André, senhor Valdir Manetti. Convidamos o representante da Aliança Espírita, o senhor João Batista Mendes, do Centro Espírita Redentor. Convidamos também o representante da USE do Estado de São Paulo e o senhor Ari Brasil Marques, assessor da USE de Santo André, para também compor a nossa mesa. Nós convidamos
representante da Federação Espírita do Estado de São Paulo, que será o próprio Dr. Washington, o orador da noite, que vai representar a Federação. Convidamos também o representante da Federação Espírita Brasileira. E, finalmente, o Dr. Washington Luiz Nogueira Fernandes, orador da noite. O conferencista da noite é o Washington Luiz Nogueira Fernandes, advogado e procurador do Estado. Ele é autor da Agenda Joana de Ângeles para 1997, que está em lançamento aqui neste teatro, lá do saguão de entrada, na banca do livro. Colunista do Jornal Espírita, editado pela Federação Espírita do Estado de São Paulo. Nos últimos anos, vem se dedicando como pesquisador e biógrafo da vida e da obra do grande médium Divaldo Pereira Franco. Expositor da FEESP, da Casa Transitória e do Centro Espírita João Silva de São Paulo. Como escritor, é autor dos livros Mansão do Caminho 40 anos, uma história de amor na educação, e A Prece segundo os Espíritos, livro também recentemente lançado pela Alvorada. Ele irá abordar o tema As faculdades paranormais da criatura humana. Estimados amigos do Movimento Espírita aqui de Santo André, inicialmente gostaríamos de tecer os nossos agradecimentos à USE de Santo André pela oportunidade que nos facultam para estar aqui presente neste intercâmbio de experiências e de impressões da doutrina espírita. E manifestar também que é motivo de grande alegria estar aqui convosco para alguns momentos de no clima da fraternidade, procurando refletir em torno do ideal espírita. Por isso agradecemos à USE Municipal de Santo André. O tema proposto para as reflexões da noite são as faculdades paranormais da criatura humana. E antes de nós começarmos a abordar o tema, convém que nós nos entendamos acerca do significado de faculdades paranormais da criatura humana. Porque alguém poderia pensar que faculdades paranormais seria exatamente as faculdades mediúnicas. Ou outra pessoa poderia entender que faculdades paranormais são aquelas faculdades da própria criatura, onde não participam os espíritos. Então, desde já queremos esclarecer que aqui nós consideraremos faculdades paranormais como sendo tanto o aspecto mediúnico como o aspecto anímico, ou seja, as faculdades que derivam da alma do próprio ser encarnado. E para expor o tema da noite, nós vamos abordar 3 enfoques. Inicialmente, as considerações históricas. Em segundo lugar, a abordagem à luz das ciências psíquicas. Em terceiro lugar, a doutrina espírita, a abordagem da doutrina espírita em relação ao fenômeno. E para não perder de vista o tema central desta 45ª Semana Espírita, que tem como tema a contribuição da doutrina espírita na solução dos problemas humanos, nós também, por final, vamos fazer algumas considerações nesse sentido. Então, inicialmente, do ponto de vista histórico, nós temos que admitir e reconhecer que faculdades paranormais sempre são causadas pelo espírito, estando ele no corpo ou estando ele fora do corpo. Do espírito derivam as faculdades paranormais. Se está no corpo, as faculdades paranormais, à luz da doutrina espírita, são as faculdades anímicas. Se o médium é instrumento para que os espíritos atuem sobre ele, as faculdades paranormais são causadas pelos espíritos, só que desencarnados. Admitindo que as faculdades paranormais derivam da causalidade espiritual, temos que admitir que fenômenos paranormais existiram desde a noite dos tempos, desde a criação da vida humana na Terra. Porque se é o espírito o causador dos fenômenos paranormais, desde que houve a criação na Terra da vida humana,
temos que admitir que, a partir deste momento, foram possíveis as manifestações paranormais. Porém, ao longo da história, os agentes que intercambiavam, que participavam destas manifestações, sendo médiuns ou sendo paranormais, onde os espíritos não tomavam participação, estas pessoas, essas criaturas, foram tomadas como pitons e pitonisas, profetas, adivinhos, magos, bruxos, feiticeiros, onde as pessoas não tinham condição de compreender como aconteciam aqueles fenômenos. Eles eram pessoas especiais, em algumas vezes perseguidos, em outras vezes, conforme a sua atuação junto àqueles que governavam, eram pessoas protegidas para dar sustentação aos impérios. Então, os paranormais ao longo da história, tenham sido médiuns ou tenham sido sensitivos sem serem médiuns, eles conheceram a incompreensão, puderam ter em alguma situação algum bem-estar, desfrutar de alguma benesse em relação aos poderosos, conforme a atuação que eles davam em relação às suas faculdades. E assim aconteceu, atravessando os séculos, porque a criatura humana ainda não tinha condição de compreender como se processavam aqueles fenômenos, sejam eles anímicos, conforme a doutrina espírita veio esclarecer, sejam eles mediúnicos, conforme a doutrina espírita também trouxe luz para nós. E assim aconteceu. Nós tivemos grandes exemplos, por exemplo, em Joana d'Arc. Era médium e ela conheceu a fogueira, pagando o preço da sua paranormalidade. E assim aconteceu, atravessamos os tempos, porém nós conhecemos na história um momento fundamental dentro da cultura humana, que foi o Renascimento, a Renascença, onde foi o início da abertura e poderíamos dizer o início da transição do mundo para o terceiro milênio, para o mundo de regeneração. O Renascimento foi a abertura, foi a renovação no campo da literatura, das artes, do pensamento, onde as criaturas retomam o racionalismo, retomam a escolástica. Foi um renascimento, não foi um nascimento porque eles trouxeram as sementes que já estavam presentes na cultura desde a antiguidade, eles trouxeram agora num novo enfoque, preparando o estágio para a idade da razão, o iluminismo, onde a criatura, através do pensamento, pode compreender e racionalizar as coisas. Não tomar as coisas como fantástico, sobrenatural. Não, pode racionalizar, preparando para a Revolução Francesa, onde, com a tripartição dos poderes, deu origem a uma nova fase da humanidade, nova fase política, nova fase social, nova fase filosófica. Não mais o poder divino dos reis, mas sim a tripartição dos poderes, o poder legislativo, o poder judiciário, o poder executivo para governar a sociedade. Estas são as sementes que possibilitaram o segundo enfoque que nós vamos considerar, que foi o enfoque da ciência, porque desde Philippe Pinel, no fim do século XVIII, dando origem à psiquiatria, e no século XIX, com o nascimento da psicologia, da psicanálise, das ciências psíquicas, da metapsíquica, nós podemos ter uma compreensão dos fenômenos paranormais à luz da razão, porque nós vimos que nesta primeira fase considerada, nessa primeira fase da história, onde não havia ainda o racionalismo do pensamento, nós vimos que não havia compreensão para entender esses fenômenos causados pelos bruxos, magos, adivinhos, pitons, pitonisas, hierofantes e etc. Não tinha condição racional para compreender, mas a partir da idade da razão, iniciada com o Renascimento e culminada com a Era da Razão, com o racionalismo, a partir do século XVIII e XIX, aí sim as ciências puderam dar lugar às explicações para as chamadas faculdades paranormais. Então nós temos, por exemplo, a consideração à luz da psiquiatria. Psique e atreia, quer dizer a cura, psique a cura da mente. A psiquiatria é a ciência que estuda e busca o tratamento das doenças mentais, das psicopatologias,
Na luz da psiquiatria, os fenômenos paranormais seriam distúrbios psicológicos, patológicos, desequilíbrios mentais, causados por variadas razões, distúrbios cerebrais. Então, as faculdades paranormais, os médiums, ou os sensitivos, que não são médios, mas são sensitivos, essas pessoas, à luz da psiquiatria, seriam pessoas doentes mentais, e assim ainda consideradas até hoje. À luz da psicologia, a psicologia, a ciência do estudo da psique humana, a psicologia que se libertou da filosofia, onde estava atrelada desde a antiguidade com o pensamento filosófico de Sócrates e Platão, e adquiriu a sua independência a partir do século XIX, a psicologia considera também que os fenômenos paranormais seriam causados pela criptomnésia. Cripton, do grego krypton, oculto, mnesis, memória. Então, criptomnésia seriam aquelas lembranças que estariam arquivadas no nosso inconsciente. Em determinados estados de alteração psicológica, nós daríamos margem, vazão a estas ideias, a esses pensamentos e esses conhecimentos. Então, à luz da psicologia, os fenômenos paranormais estariam dentro de nós mesmos. A causa estaria no nosso interior, no inconsciente, que daria margem à ocorrência destas manifestações. À luz da psicanálise, principalmente estabelecida por Sigmund Freud, segundo a psicanálise, conforme o próprio Sigmund Freud, estaria dedicado os fenômenos paranormais ao chamado ocultismo, aquilo que não tem explicação racional lógica. Então Freud preferiu não se ocupar dos fenômenos paranormais, do ocultismo, porque ele explicou que aquilo não tinha uma explicação lógica. Então ele preferia deixar à margem, relegar a indiferença, relegar ao desconhecimento dessas manifestações. Então ele acreditou a ignorância, acreditou ao inexplicável, ao desconhecido, e se ocupou somente a decomposição da psique, estabelecendo as regras da psicanálise. Então, à luz da psicanálise, os fenômenos paranormais seriam derivados decorrentes de causas inexplicadas, sem explicação e sem lógica. Mas também, à luz do conhecimento da metapsíquica, que também foi uma ciência psíquica originada no fim do século passado, meta, do grego, quer dizer além, psique, quer dizer a mente, o pensamento. As faculdades da meta explicadas pela metapsíquica seriam de duas classes: as faculdades objetivas, metapsíquica objetiva ou subjetiva. A metapsíquica objetiva seriam aquelas faculdades derivadas da telecinesia. Tele, do grego, partícula grega, quer dizer além de. Kinesis quer dizer movimento. Então, as manifestações da telecinesia seriam decorrentes da manifestação de objetos sem a participação dos movimentos, sem a participação dos nossos sentidos. Telecinesia. Enquanto que a metapsíquica subjetiva seriam decorrentes das impressões que nós temos à distância dos objetos, das coisas, das situações, onde o nosso conhecimento não tem contato imediato. Então a metapsíquica, principalmente fundada por principalmente com Charles Richet, que foi um prêmio Nobel de Fisiologia. Então a metapsíquica, a partir do século XX, foi substituída pela parapsicologia, principalmente com o casal Haim, nos Estados Unidos. Então houve apenas uma alteração de nomenclatura. O que era metapsíquica objetiva, à luz da parapsicologia, se chama fenômenos psicapa. E o que era metapsíquica subjetiva passou a ganhar a denominação de fenômenos psigama. E substituindo os fenômenos objetivos da metapsíquica. Enfim, tanto na metapsíquica como na parapsicologia, então os fenômenos paranormais seriam causados por um sentido extra da criatura, mas que seria fisiológico. À luz
do pensamento parapsicológico, este sexto sentido não é a mediunidade, é uma decorrência do nosso organismo. Então, os fenômenos paranormais, à luz destas ciências, seriam causados por nós mesmos, através de um sentido ainda desconhecido às leis da ciência. Porém, nós queremos incluir neste universo de ciências psíquicas, no universo da psicanálise, da psiquiatria, da psicologia, da metapsíquica, da parapsicologia, queremos incluir a mais profunda e mais abrangente destas ciências, que é a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, iniciada a 18 de abril de 1857 em Paris, com a publicação de O Livro dos Espíritos, seguido das instruções das manifestações espíritas, que mais tarde foi compilado em O Livro dos Médiuns, que é o livro central da nossa exposição, e depois seguido do Evangelho segundo o Espiritismo, inicialmente com o nome Imitação do Evangelho, e depois coroado com a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, em 1868. E neste universo de ciências psíquicas, não há dúvida que a doutrina espírita é a mais admirável, porque ela inclui todos os aspectos das outras ciências. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, sem dúvida, um dos mais notáveis livros até hoje publicados sobre a paranormalidade humana, não há dúvida que em O Livro dos Médiuns nós encontramos todos os aspectos com relação aos fenômenos paranormais. Por quê? Nós vimos que, à luz de algumas ciências psíquicas, determinados fenômenos paranormais seriam causados pelo distúrbio patológico, seria uma doença mental. Mas Allan Kardec, tão profundo, naturalmente à luz dos espíritos, conforme as informações dos espíritos, Allan Kardec estabeleceu no Livro dos Médiuns que é evidente que alguns fatos, algumas ocorrências não são causadas por espíritos. Não, algumas ocorrências são causadas pelo distúrbio psiquiátrico, não usou essa terminologia, mas seriam causados por desequilíbrios mentais da própria pessoa, porque estados de alteração mental, de sobreexcitação mental, dariam margem à ocorrência de fenômenos que seriam confundidos com fenômenos mediúnicos. Então, que algumas ciências psíquicas estabelecem que fenômenos paranormais são todos decorrentes de desequilíbrios mentais, Allan Kardec, muito profundamente e com muita propriedade, estabeleceu que é verdade que desequilíbrios mentais podem estar presentes em alguns fenômenos. A pessoa pode estar dizendo que está tendo uma evidência e pode ser uma alucinação visual, ou pode ser uma alucinação auditiva, casos estudados pela psiquiatria. Não vamos admitir que todos os casos são evidência, temos que estudar o caso. Seria ingenuidade nossa acreditarmos todas as ocorrências aos espíritos ou à própria criatura. Não, devemos estudar o fato. Então, em O Livro dos Médiuns, há margem para estudar os distúrbios psiquiátricos, distúrbios mentais, não admitindo que todos os casos sejam causados pelos espíritos. Para não dizer que no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, Allan Kardec dedicou o tema das obsessões, estudando a obsessão simples, a obsessão por subjugação e a obsessão por fascinação, que ele dá margem também à consideração que nem sempre uma determinada manifestação de alteração mental seria causada por um espírito, pode ser um distúrbio mental mesmo. E hoje, à luz dos conhecimentos psiquiátricos atuais, e queremos destacar aqui principalmente o espírito Manuel Filomeno de Miranda, através do médium Divaldo Franco, ele está fazendo um paralelo entre estados obsessivos e estados psicopatológicos. Ou seja, às vezes, numa determinada manifestação de alteração mental, é um caso de obsessão, mas às vezes é um caso realmente de alteração psicológica, psiquiátrica, um caso de uma neurose, ou um caso de uma psicose, ou mesmo um caso de esquizofrenia, a tal ponto que poderíamos fazer um paralelo. O estado de obsessão simples teria uma semelhança com o estado neurótico.
O estado de fascinação teria uma semelhança com estados psicóticos, e o estado de subjugação mais profunda teria semelhança com o estado de esquizofrenia. Não queremos dizer que uma pessoa que esteja, por exemplo, internada num sanatório com o diagnóstico de esquizofrenia, não queremos dizer que é um obsedado. Não, queremos enfatizar que pode ser realmente uma criatura que apresente um distúrbio cerebral, mental, e não necessariamente seja um obsedado, sendo que a recíproca será verdadeira e a correlação será sempre imediata. Dificilmente vamos ter uma pessoa com estado de desequilíbrio mental, dificilmente não vamos encontrar também ali um estado obsessivo, e vice-versa. Então, o que fazer? Um paciente mental, um paciente com algum desequilíbrio mental, o melhor caminho é receber as duas assistências. Se for diagnosticado que ele realmente tem um distúrbio psicopatológico, deve receber o tratamento psiquiátrico, o tratamento psicológico adequado, e não obstante a assistência espiritual que ele receba. Então nós queremos enfatizar assim, que em O Livro dos Médiuns, na doutrina espírita, neste universo das ciências psíquicas, não há dúvida a mais notável, porque encontramos também campo para as considerações dos distúrbios psiquiátricos nas manifestações ditas mediúnicas. Então temos que estudar caso a caso. Não admitimos que qualquer desequilíbrio seja causado por espíritos. Não pode ser uma pessoa realmente com algum quadro mental. Mas alguns opositores, conforme Allan Kardec estabeleceu no capítulo 3 da primeira parte do Livro dos Médiuns, que ele dividiu em duas partes, a primeira parte, a parte das noções preliminares, e a segunda parte das manifestações espíritas, as explicações dadas pela doutrina espírita. Então, quais são as oposições que se faziam às manifestações paranormais? Se diziam que eram manifestações que eram decorrentes das fraudes, do embuste, de mecanismos derivados da própria fisiologia, das próprias manifestações orgânicas. Vejam como é notável o Livro dos Médiuns e a doutrina espírita. Porque em O Livro dos Médiuns nós encontramos a explicação também para esses fatos. Não admitimos que dada uma manifestação seja unicamente causada por espíritos. Pode ser realmente manifestações orgânicas. Então Allan Kardec fala, por exemplo, sobre os espíritos glóbulos. Espíritos glóbulos, o que seria isto? Seriam manifestações ópticas do nervo óptico que daria margem a que nós víssemos pontos brancos, que naturalmente acompanhariam o nosso campo visual. Então muitas pessoas vendo aqueles pontinhos brancos, eu estou vendo espíritos, pontos brancos, vários deles, quando isso não passaria de um fenômeno óptico. Então aqueles que negam os fenômenos espíritas, dizendo que eles são apenas manifestações orgânicas, ou então que sejam embuste, mas Allan Kardec considera isto. É claro que existem embustes no meio espírita e que existem fraudes, porque se existe isto em qualquer esfera de atividade humana, por que não haveria também na esfera da atividade espírita? Não é privilégio do espiritismo ter pessoas que criem situações fraudulentas em relação aos fenômenos, para dizer que são manifestações fenomênicas, mediúnicas. Não, Allan Kardec admite a ocorrência de fraudes, admite a ocorrência de embustes, admite a ocorrência de manifestações fisiológicas. Por exemplo, a transfiguração. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, no capítulo 6, tem impressão, da segunda parte, ele fala que muitos fenômenos considerados transfiguração não passam de um fenômeno de contração muscular, onde não há participação de espíritos, não há participação dos médiuns, dos sensitivos, é apenas um fenômeno de contração muscular. Então aqueles que negam as manifestações, os fenômenos paranormais, dizendo que eles não passam de embuste, ou não passam de manifestações orgânicas, Allan Kardec também dedica uma abordagem ao Livro dos Médiuns, considerando que isto pode estar presente, mas é só uma questão de análise. Nós temos que estudar os fatos para aprender, considerar que não são todos os casos, tem que estudar os casos.
E logo vai se dar conta que há fenômenos que não podem ser explicados pela fisiologia humana, tampouco pelos embustes e fraudes. Então, Allan Kardec, por final, faz a distinção entre os fenômenos mediúnicos e os fenômenos chamados anímicos, do latim anima, alma, onde seriam fenômenos causados pela própria alma da criatura, onde os espíritos não tomam parte. Então, a comparação é tão notável, porque se a psicologia diz que os fenômenos paranormais são sempre explicados pela faculdade da própria criatura, da psique da própria criatura, o Espiritismo também admite. Há fenômenos que são causados pela própria criatura, mas há fenômenos que não são causados pela criatura. Nós temos que admitir a manifestação e a intervenção de inteligências extracorpóreas, independentes da inteligência do ser encarnado. Então Allan Kardec faz um paralelo: fenômenos anímicos causados pela própria alma e os fenômenos mediúnicos causados pelos espíritos, através dos médiuns, que seriam aquelas pessoas com a faculdade de intercambiar a manifestação e a intervenção dos espíritos. Então Allan Kardec, com relação aos fenômenos mediúnicos, divide-os em dois campos: os fenômenos de manifestações físicas e os fenômenos de manifestações intelectuais. Fenômenos de manifestações físicas seriam aqueles onde há atuação sobre a matéria, e fenômenos de manifestações intelectuais seriam aqueles de manifestações inteligentes, seriam aqueles em que a ação de uma inteligência nos chamados fenômenos. Para a ocorrência de fenômenos físicos, é necessária a concorrência de determinados elementos, porque nós sabemos que os espíritos são imponderáveis para os nossos sentidos. Eles não estão em condições de atuar sobre a natureza material. Se eles quiserem tocar algum objeto que esteja em a natureza, não conseguirão, porque eles estão em uma outra esfera, numa outra dimensão, numa outra vibração. Então, para que eles consigam atuar sobre a matéria, são necessários alguns elementos, que foram estudados por Allan Kardec. Quais seriam esses elementos? Os elementos seriam o fluido animalizado do médium. E o que devemos entender como fluido animalizado? Fluido animalizado é o fluido vital do médium, o seu perispírito. Quais outros elementos concorrem? Concorre o perispírito do espírito desencarnado. E qual outro elemento concorre? Concorre o fluido universal. É o fluido no qual todos nos encontramos imersos. Então, para a ocorrência dos fenômenos mediúnicos de manifestações físicas, é necessária a presença desses elementos. Retomando as nossas considerações, estamos examinando que Allan Kardec considerou a existência de fenômenos mediúnicos e fenômenos anímicos, e estávamos abordando os fenômenos de manifestações físicas, onde concorrem os elementos do fluido animalizado do médium, que são o fluido vital e o seu perispírito. Concorre o perispírito do espírito desencarnado, concorre o fluido vital, que é o fluido onde nós estamos imersos. Para a manifestação física, não basta a concorrência desses elementos, é preciso também a presença de alguns requisitos. E esses requisitos são quais? É preciso a permissão para ocorrer o fenômeno de manifestação física. E a permissão seria o quê? Seriam as leis de Deus. Ou seja, não é a permissão de um espírito para que aconteça o fenômeno. Vai pedir autorização para um espírito para produzir um fenômeno. Não é isto. A permissão são as leis de Deus. Porque uma família, por exemplo, que tem o merecimento, que os benfeitores o assistam, o amparem, a família, naturalmente os espíritos zombeteiros não terão muito campo de atuação. Mas já se a pessoa ou a família, o ser, não tem este merecimento, as leis de Deus quais são?
que nós sintonizamos com a mesma faixa de frequência de interesses, a mesma faixa de nossos anseios. Então, a permissão para a ocorrência dos fenômenos de manifestações físicas é esta, é a permissão das leis de Deus. É preciso também a vontade do Espírito. Mas nem sempre a vontade é consciente. O Espírito simplesmente pode querer o fenômeno, mas não ter consciência de como ele se processa. Então ele tem aquela aspiração íntima e o fenômeno acontece sem ele perceber. Nós vemos isso relatado em várias obras mediúnicas. Então o Espírito não sabe explicar. Ele falou: olha, quando eu pensei, eu vi que aconteceu. Muito bem. Então é preciso a vontade. O Espírito precisa querer o fenômeno, nem sempre de forma consciente. Então é preciso, em último lugar, a sintonia entre o fluido do médium e o fluido do Espírito. Ou seja, a sintonia é uma possibilidade de combinação entre essas duas naturezas fluídicas. Estando presentes estes elementos e estes requisitos, pode acontecer o fenômeno mediúnico de efeitos físicos. Muito bem. Porém, existem também os fenômenos mediúnicos de manifestações inteligentes, que seriam quais? Não necessitaria aqui da presença do fluido animalizado. Não precisa aqui. Por quê? Porque no fenômeno de manifestação inteligente há simplesmente um intercâmbio telepático, psíquico, entre uma inteligência do espírito desencarnado e a inteligência do ser encarnado. Então, para a ocorrência do fenômeno, não é necessário a presença do fluido animalizado como no fenômeno de efeitos físicos. Precisa somente a sintonia, precisa a permissão, precisa a vontade do Espírito e precisa simplesmente o perispírito do ser encarnado e o perispírito do ser desencarnado. Então, para a ocorrência de um fenômeno de manifestação inteligente, como é a psicografia, a psicofonia, para a ocorrência desse fenômeno, é mais simples do que o fenômeno de efeitos físicos, onde é necessária a combinação dos fluidos. Então nós vemos que o Espiritismo, no universo das ciências psíquicas, não há dúvida, é o mais profundo e o mais abrangente de todos, porque no Espiritismo nós encontramos campo para todas as outras explicações das outras ciências psíquicas. Então no Espiritismo admite-se todas as explicações. É possível casos em que seja um distúrbio psicopatológico, é possível um caso em que seja uma anormalidade fisiológica, é possível a fraude, é possível o embuste, é possível a ocorrência de fenômeno que seja decorrente da minha própria alma, é possível também, que os outros não admitem, mas o Espiritismo elucida, o fenômeno de manifestação mediúnica, onde a participação dos seres espirituais que não mais estão encarnados na Terra. Então nós vemos a profundidade, a abrangência, a riqueza da doutrina espírita e do Livro dos Médiuns, que traz uma luz nova para os fenômenos paranormais, onde nós temos condição de achar as explicações que são dadas por qualquer área do conhecimento, e nós encontramos na doutrina espírita. Por isto, não há dúvida, nós temos por obrigação, para entender os fenômenos de manifestações paranormais, temos por obrigação ler e estudar o Livro dos Médiuns, porque, conforme bem estabeleceu Allan Kardec no Livro dos Espíritos, na introdução, no item 8, o estudo de uma doutrina, qual o estudo da doutrina espírita, que nos lança de súbito a uma ordem de coisas tão grande, quão nova, só pode ser feito com utilidade por pessoas sérias, perseverantes, que de modo sincero queiram chegar a um resultado. Ou seja, para estudar o Espiritismo, nós temos que ter perseverança e seriedade, porque nós não penetramos num universo tão profundo de conhecimentos, de explicações do dia para a noite. Nós temos que amadurecer o pensamento, no pensamento dos Espíritos, nas explicações e nas elucidações dos benfeitores. E por final, na última consideração que gostaríamos de fazer, que é justamente o tema central desta Semana Espírita: qual a contribuição do Espiritismo na solução dos problemas humanos? E aqui, como nosso tema são
os fenômenos paranormais, nós vamos supor que a paranormalidade de um ser crie problemas e embaraços para ele, que a pessoa enfrente obstáculos, enfrente dificuldades, aflições por causa da sua paranormalidade. Qual a contribuição do Espiritismo para isto? Se é um médium que está desequilibrado, ou se é um sensitivo que não tem conhecimento, não tem esclarecimento sobre as suas faculdades, ou mesmo que não seja comigo, seja com uma pessoa que vive comigo, que vive priva do meu clima familiar ou de amizade. Qual a contribuição do Espiritismo para isto? Não devemos esquecer, conforme esta consideração de Allan Kardec, no item 8 da introdução do Livro dos Espíritos, o Espiritismo é uma doutrina de cultura, de estudo, de esclarecimento, porque a fé espírita é a fé raciocinada. Enquanto as outras religiões desenvolvem a fé cega, onde a pessoa acredita por acreditar, no Espiritismo a pessoa acredita porque compreende. É a fé raciocinada que enfrenta a razão em todas as épocas da humanidade. Então, a contribuição que o Espiritismo pode oferecer para alguém que esteja numa situação, enfrentando problemas por causa dos fenômenos paranormais, a contribuição que o Espiritismo pode oferecer é elucidar a criatura, iluminá-la, esclarecê-la sobre o porquê das coisas, sobre os mecanismos dos fenômenos paranormais, sejam eles mediúnicos ou sejam eles anímicos. O Espiritismo traz como contribuição esta explicação e possibilita a criatura a ter equilíbrio interior para governar os seus atos, porque na verdade nós sabemos que é a lei da vida, que é a livre sementeira, nós vivemos como queremos, mas porém a colheita tem o impositivo da obrigatoriedade. Nós vamos ter que colher aquilo que plantamos. Então, para que os frutos sejam bons, doces, saborosos, nós temos que saber semear boas sementes e saber semear no momento próprio, na hora correta, porque se não for assim, os frutos vão ser amargos. Depois nós vamos nos queixar de estarmos colhendo frutos amargos, de estarmos enfrentando dificuldades na vida. Mas por quê? Por causa de nós mesmos. É a livre opção, a livre determinação das nossas opções, é o livre-arbítrio, lei soberana da vida. O Espiritismo pode trazer como contribuição a elucidação dos mecanismos da mediunidade e dos fenômenos paranormais, demonstrando que, em verdade, no sentido comum, médium seriam todos nós. Todos nós estaríamos na condição de médiuns. Se não temos a faculdade ostensiva, nós somos médiuns da vida. Podemos trazer a contribuição dentro do nosso campo de atividades, trazendo beleza, cultura, esclarecimentos, ajudando as pessoas no mundo, porque Jesus não vem se manifestar na terra para ajudar aqueles que precisam. Ele pode ajudar aqueles que necessitam através de nós. Por isso que no livro inicial da Bíblia, Gênesis, no capítulo alegórico da criação, que Allan Kardec o toma com muito respeito, dizendo que nós devemos ter muito respeito com relação a essas considerações, porque, sem dúvida, retrata o progresso da terra. Quando, depois dos 6 dias de criação, Deus, o poder criador, descansou no último dia, isto é um sentido muito profundo. Quer dizer o quê? Quando Deus descansou, com a criação toda pronta, quer dizer o quê? Que aí começa o trabalho humano da evolução. Ou seja, depois que nós estamos criados, as forças, os princípios inteligentes do universo, quando nós já estamos agora podendo ter o livre-arbítrio das nossas ações, Deus descansou no sentido de que agora nós é que começamos a trabalhar para nos aperfeiçoarmos, para o nosso progresso. Por isso, a criação, nós agora, conforme também estabelece André Luiz no livro Evolução em 2 Mundos, estamos na condição de co-criadores em plano menor. Nós somos co-criadores, como médiuns que somos da vida, podendo trazer a nossa parcela de contribuição por um mundo melhor. Como podemos fazer isto? E na doutrina espírita, que é uma mesa assentada
em 3 pilares, que é o seu aspecto filosófico, apresentando as explicações para as questões que sempre inquietaram a humanidade. Por que estamos aqui? O porquê da vida, o porquê da morte? Qual a finalidade da nossa existência? E a doutrina espírita, nas suas explicações filosóficas, vem nos dar a explicação do que estamos fazendo aqui. Qual a finalidade da nossa existência? Seja no campo científico, apresentando abordagem científica para muitas situações da nossa vida, da criação, a origem da matéria, o progresso da matéria, o progresso do espírito, as leis da ciência, da física, da química, da biologia. Nós encontramos os seus germes ali em O Livro dos Espíritos e no livro A Gênese, os Milagres e as Predições. Porém, a parte principal da doutrina espírita, que é a principal contribuição que o Espiritismo pode nos oferecer para equacionar os nossos problemas, os nossos dilemas, é através do seu aspecto religioso, entendido como aspecto moral. Porque o Espiritismo está assentado na doutrina do Evangelho, no ensinamento do Evangelho segundo o Espiritismo, no Evangelho de Jesus, em que Allan Kardec, na obra publicada em 1864, Imitação do Evangelho, depois substituída por Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec dedicou ao livro somente o aspecto moral do Evangelho. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o privilégio de estudar todas as lições de Jesus, comentadas pelos benfeitores da humanidade. Podemos então saber como devemos nos comportar no mundo, como devemos nos relacionar na vida. O livro é tão notável que apresenta esclarecimentos para todas as situações da nossa existência, seja no campo familiar, seja no campo afetivo, conjugal, profissional, no campo das relações de trabalho, de amizade ou de inimizade. Em qualquer circunstância, o Evangelho tem um farol para nos iluminar os caminhos. Como devemos proceder na nossa jornada na Terra? Então, é o guia seguro, é o roteiro para o nosso equilíbrio. Aqueles que têm faculdades paranormais, sejam médiuns ou sensitivos, não médiuns, ou aqueles que conhecem pessoas que vivem com elas, que têm esses atributos, como podem trazer a sua contribuição? Através do Evangelho, a evangelização do comportamento, porque o orgulho é o maior inimigo da criatura, e a base do Evangelho estabelece a humildade. Muitas criaturas se atormentam, estão inquietas unicamente por causa do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua prepotência. Está sofrendo porque ele está na condição de uma pessoa que não está no roteiro cristão. Então o Espiritismo veio através do Evangelho segundo o Espiritismo nos oferecer a possibilidade de nós vivermos no mundo conforme Jesus nos ensinou, e é uma presença notável na Terra. Não há dúvida, o principal paranormal de todos os tempos. Não era médium, porque ele não tinha quem intermediar. Ele era o espírito mais perfeito que Deus nos ofereceu para servir de modelo e de guia. Não era um médium, era um paranormal. Era o espírito mais perfeito que viveu. E ele tão notável que ele conseguiu não só os fenômenos físicos, como os fenômenos intelectuais, como principalmente o fenômeno da renovação moral. Porque muitos que estavam e recorriam aos seus cuidados, à sua assistência, saíam renovados para uma nova vida. Por isso que o grande escritor de São Paulo, Pedro de Camargo, conhecido como Vinícius, escreveu uma bela página intitulada Jesus Nasceu, Onde, Quando, Como, e esclarecendo que o nascimento, o Natal de Jesus, naturalmente não é uma data convencionada na Terra. O Natal de Jesus, o nascimento de Jesus está no coração humano. Quando a criatura se abra para a vivência cristã, Jesus nasceu em seu coração. Por isso que Pedro Camargo, nesta bela página, ele esclarece que, por exemplo, para Paulo de Tarso, se perguntarmos a ele quando e como e onde Jesus nasceu, Paulo de Tarso dirá:
foi nas portas de Damasco, quando eu estava enceguecido pela violência, pelo ódio e pela ignorância, eu pude, na entrada de Damasco, com a visão deslumbrante, renascer para uma nova vida. E se perguntarmos a Pedro, quando foi que Jesus nasceu? Aonde foi? Pedro dirá, Jesus nasceu depois que o galo cantou pela terceira vez, e eu pude acordar, porque estava adormecido na ignorância, na indiferença, e pude acordar para uma nova vida. E se perguntarmos a Maria de Magdala, onde e quando Jesus nasceu? Ela vai responder, Jesus nasceu quando Ele me retirou daquela vida de enganos, me convidando para um novo comportamento, uma nova existência. Então, o Espiritismo nos proporciona este Natal dentro de nós, este renascimento interior, dando-nos o equilíbrio intelecto-moral para que nós possamos viver no mundo com sobriedade, fazendo aquilo que devemos, no momento certo, fazendo o ato correto, tendo uma vida, aceitando a cada um como é, não exigindo que cada um se adeque ao meu modo de agir, de pensar e de ser. Cada um tem o direito de ser como é, imperfeito, porque se eu tenho o direito de ser imperfeito, como não posso dar o direito de o outro ser também imperfeito? Eu sou imperfeito, e em vez de querer corrigir os outros, vou trabalhar para querer corrigir a mim mesmo. Orar e vigiar, em vez de vigiar a vida alheia, vigiar o meu próprio comportamento, para que eu possa superar as minhas fraquezas, as minhas limitações. Por isso, as faculdades paranormais da criatura humana, que nós aqui consideramos inicialmente nos seus aspectos históricos. Depois consideramos a ruptura que houve na história da civilização humana com o Renascimento, com o Iluminismo, com a Era da Razão, que pôde descortinar uma nova fase de explicação científica para esses fenômenos. E nós consideramos as várias ciências psíquicas para a psicologia, psiquiatria, psicanálise, psicologia metapsíquica, e incluímos dentro desse universo de ciências psíquicas a doutrina espírita, estabelecendo que na doutrina espírita encontramos o campo mais abrangente de abordagem dos fenômenos paranormais. E finalmente consideramos, em harmonia com o temário da 45ª Semana Espírita de Santo André, a contribuição que o Espiritismo pode nos trazer dentro desse tema específico nosso, das faculdades paranormais. Consideramos e encerramos que naturalmente é o aspecto moral da doutrina espírita que nos proporciona a sabedoria de viver, que nos dá consciência que o essencial da vida não é acumular os bens ou reter as riquezas, mas sim a sabedoria para conduzi-la e para administrá-la. Por isso não há tempo a perder. Se nós temos este convite, esta oportunidade que o Espiritismo nos oferece para nós iluminarmos a vida, para que nós possamos ter sabedoria de viver, porque não é possível que esteja presente alguém aqui que não queira mais sabedoria para viver e que não queira mais paz interior no seu coração. Todos nós almejamos por conquistar esta condição, e o caminho é do esclarecimento, porque Jesus diz: todos vós conhecereis a verdade vos libertará. Disse todos vós e não alguns de vós. Todos vós conhecereis a verdade, e o que é a verdade? São as leis de Deus. E a verdade o que fará? Vai nos libertar. Libertar do quê? Da ignorância, das paixões inferiores. Então, o conhecimento da verdade, que é o conhecimento das leis de Deus, é que vai nos permitir nos libertarmos das paixões que nos escravizam. Porque é verdade que a criatura humana, em nossos dias, clama pelas liberdades, liberdade de consciência, liberdade religiosa, liberdade de manifestação do pensamento, política, mas não menos verdade é que nunca houve tanta escravidão como hoje, escravidão de natureza material, as pessoas clamando por liberdade e permanecendo escravas nas paixões mais inferiores, das quais não conseguem se libertar. Por isso, para a nossa liberdade, a liberdade da nossa consciência, para o equilíbrio
intelecto moral da nossa vida, do nosso comportamento, vamos conhecer, vamos estudar, refletir o pensamento, amadurecer o pensamento na doutrina espírita. Vamos encontrar um espaço em nossa vida para estudar o Espiritismo, porque em cada pessoa há um vazio que a intimidade humana não consegue penetrar. É onde nos abrimos para Deus, é onde nos abrimos para a realidade espiritual da vida. Inútil tentar preencher com a intimidade das criaturas, a intimidade humana. Então vamos preencher este vazio com o aspecto espiritual, com o sabor da eternidade, com o eterno, com as leis de Deus. E o Espiritismo nos oferece. Vamos dedicar um espaço do nosso tempo para a instrução na mensagem espírita cristã, porque em O Livro dos Espíritos, na terceira parte das leis morais, no capítulo 3, Allan Kardec colocou a lei do trabalho como uma lei moral divina. E como devemos entender o trabalho? Naturalmente não é passar mais horas na repartição ou mais horas na empresa. Não é este trabalho que é referido pelos Espíritos. O trabalho referido pelos Espíritos significa a ocupação útil das horas. O que quer dizer? Que quem quer que não ocupe de forma útil as suas horas, não está trabalhando, não está cumprindo as leis de Deus. Vamos trabalhar, ou seja, vamos ocupar o nosso tempo, vamos fugir das horas vazias, conforme bem nos instrui o Espírito Joana de Ângeles, que é o guia espiritual do médium Divaldo Franco, porque as horas vazias, a ociosidade, é o grande inimigo da criatura, do progresso espiritual do ser. Vamos fugir da ociosidade, fugir das horas vazias e trabalhar mais, isto é, ocupar mais o nosso tempo de forma útil. Vamos fugir das horas vazias, que são inimigas do nosso equilíbrio intelecto-moral. Por isso, caros amigos, estas eram as considerações que gostaríamos de trazer à apreciação de todos, convidando, naturalmente, para que nós possamos amadurecer o nosso pensamento, a nossa inteligência, na compreensão das leis de Deus, conforme estabelecido pela doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, e que, sem dúvida, é um grande manancial de sabedoria e de equilíbrio para a nossa vida, para os nossos sentimentos. Nós agradecemos a bondosa atenção dos amigos, novamente agradecendo a USE de Santo André pela oportunidade, reiterando as escusas pelo contratempo, mas muito obrigado a todos. Agradecemos a participação do Coral Paz e Alegria, que enriqueceu nossa noite, bem como as autoridades, especialmente o Dr. Plínio Ramaciotti, diretor do Departamento de Cultura de Santo André, bem como os representantes de sociedades, o Jornal Diário do Grande ABC e a todos vocês que aqui compareceram, que ficaram conosco até o final, trazendo esse carinho gostoso, esse carinho fraterno. Nosso muito obrigado.